Fala pessoal, Bruno da Escola de Sites, e se você está vendo esse vídeo, você provavelmente estava editando ali um site no Elementor, fez as modificações na versão de celular, e aí quando você voltou para a versão de desktop estava tudo mexido também, porque as modificações que você fez na versão de celular foram para a versão de desktop e você não queria isso. E nesse vídeo daqui de hoje eu vou te mostrar como que faz para você evitar esse tipo de coisa, para você separar o que tiver em cada uma das versões e não ter esse tipo de problema. Para isso eu tenho aqui um site de exemplo, é um site de uma cliente nossa que a gente está desenvolvendo, está ficando aqui um resultado muito bacana, eu vou mostrar aqui. Eu estava conferindo a otimização desse site para a versão do celular, achei que ia ser interessante eu falar sobre esse tema aqui que já foi bastante perguntado no nosso YouTube e no nosso Instagram. Então beleza, a gente aqui fez todas as modificações na versão de desktop e aí agora a gente vai otimizar para a versão do celular. Então eu vou clicar aqui no modo responsivo na versão mobile, beleza? E aí se você segue os nossos tutoriais e edita com o WordPress e Elementor, você deve ter algo mais ou menos aqui nesse sentido. E o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, vou clicar aqui em editar esse texto. Texto é um dos elementos mais simples que tem para a gente usar aqui no nosso editor, então eu acho que ele vai ser uma boa forma da gente começar e eu dar algumas dicas para vocês. O que acontece? Aqui a gente está editando na versão do celular, tem o celularzinho aqui do lado, mas se eu, por exemplo, mudar esse texto, por exemplo, eu vou botar aqui celular só para vocês entenderem. Imagina que a gente editou esse texto aqui. Se eu voltar para a versão de desktop, o que vai acontecer? Esse texto vai continuar aqui a versão do celular. Então todas as modificações que você fizer na versão do celular vão ser transmitidas, digamos assim, para a versão de desktop. Então tome bastante cuidado. Como é que faz para a gente evitar isso? Tem duas formas. Primeiro, eu vou voltar aqui para a versão de edição de celular, e se a gente vier um pouquinho mais para baixo aqui, a gente pode ver que tem outros dois parâmetros aqui que a gente consegue editar, que são colunas e espaçamento da coluna. Se a gente observar mais ainda, a gente vai ver que tem um símbolozinho aqui com um telefone. E aqui na parte do texto não tinha nenhum desses símbolos de telefone. Não sei se vai ser o exemplo mais visual de todos, mas eu vou trazer outros aqui também. Mas colunas, eu vou colocar aqui em duas colunas, por exemplo. Então ficou dividido aqui em duas colunas. E se a gente voltar para a versão de desktop, a gente pode ver que ele está somente com uma coluna. E se a gente viesse aqui, agora a gente tem o símbolo de desktop. Se a gente quisesse botar 3 colunas, por exemplo, agora esse texto, claro, não ficou nem um pouco bonito isso. Thaís, fique tranquila, não vou deixar o seu site assim, é só um exemplo. Mas a gente está com 3 colunas na versão de desktop. E na versão de celular, a gente está com 2 colunas. Ou seja, quando um parâmetro que a gente está editando, por exemplo, o número de colunas, tem esse símbolo aqui de mobile, tablet ou desktop, a gente vai conseguir editar esse parâmetro específico e somente esse parâmetro de forma separada. Então o que a gente editar na versão do celular vai manter para a versão do celular, o que a gente editar na versão de desktop mantém para de desktop e a de tablet mantém para de tablet. Mas outros parâmetros, como por exemplo aqui o conteúdo do texto, que não tem esse símbolo, eles vão ser replicados para todas as versões. Vou tirar aqui o número de colunas, para a Thaís não me matar. Então vamos botar aqui tudo em 1 para ficar bonitinho de novo e vou tirar aqui esse celular também. Porque já você vai ver uma outra forma da gente alterar esses parâmetros, mesmo que eles não tenham o símbolo de desktop, tablet e celular. Já a gente vai ver como é que é isso. Mas só para a gente reforçar essa ideia, de novo, alinhamento é um parâmetro que a gente tem a edição específica para desktop, tablet e celular, mas a cor do texto, por exemplo, ela é única. Então se a gente botou esse cinza aqui na versão de desktop, se a gente alterar ele, por exemplo, vou botar um vermelho aqui, se a gente voltar para a versão de desktop, como não tem esse símbolo, ele vai ficar vermelho aqui também. Então sempre que você estiver editando para celular, fique de olho nos parâmetros que tem esses ícones, tá bom? Isso serve para absolutamente todos os widgets aqui no Elementor, inclusive dentro de configurações de conteúdo, estilo e também de avançado. Por exemplo, as margens, a gente tem esse controle individual, o Z-Index também, mas, por exemplo, a classe CSS, ela vai ser geral para todas as versões. Se eu vier aqui, por exemplo, nessa foto também editar, o alinhamento dessa foto, a gente consegue ter o controle se vai ser desktop, tablet ou celular, e algumas configurações de estilo também, como largura máxima, altura dela, arredondamento. Tá, mas Bruno, cara, eu quero realmente ter um texto na versão de desktop e eu quero que seja um outro texto para a versão de celular. Como que eu faço isso então, se aqui no parâmetro de texto eu não tenho essa configuração de celular, tablet ou desktop? Bem, aí você vai precisar
duplicar alguns elementos ou seções. E aí você vai deixar alguns elementos somente na versão de desktop e alguns elementos somente na versão de celular. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou duplicar esse texto, tá? E aí nesse segundo aqui, eu vou botar aqui só celular para ficar mais fácil de entender. Celular e aqui vai ser desktop. Desculpa aí, Thaís, prometo que já já eu arrumo isso. E aí na versão de desktop, a gente vai vir aqui em avançado, vir aqui em responsivo, tá? E ocultar nas versões de tablet e celular, ou somente na versão de celular. E agora a gente vai fazer o processo oposto para a versão de celular. Então aqui na versão de celular, eu vou vir aqui em avançado, responsivo e vou ocultar na versão de desktop. A gente pode ver que inclusive ele fica aqui ó, rachurado, significa que ele não vai ser mostrado na versão de desktop. A gente mandou ocultar esse elemento aqui inteiro na versão de desktop. E o contrário vai acontecer nesse texto aqui de desktop. Então se eu botar aqui na versão de celular, ó, pode ver que agora ele ficou rachurado e o celular está normal. Se a gente vier aqui na nossa pré-visualização, a gente vai ver que o texto da versão de celular se manteve e o texto da versão de desktop foi embora. E de novo, isso serve para qualquer widget, coluna ou seção aqui dentro do Elementor. Então nesse caso aqui eu fiz com texto, mas a gente poderia fazer a mesma coisa para a imagem ou até mesmo aqui ó, nessa seção inteira, a gente poderia duplicar ela, fazer uma outra seção, vir aqui em avançado, responsivo e ocultar ela na versão de celular, por exemplo. Eu falei bastante disso em um aulão que a gente deu para a comunidade dos nossos alunos sobre Mobile First, que é editar o site ali dando prioridade para a versão de celular. E aí essa é uma das formas de você conseguir criar um site ali Mobile First sem interferir na versão de desktop. Você tem esse controle muito fino usando o Elementor. É uma das coisas que a gente ensina no nosso curso para que você tenha um diferencial ali nos seus projetos e consiga cobrar tickets realmente ali que te valorizam como um profissional, de R$ 2.500 para cima num projeto e às vezes até bem mais, projetos de 3, 4, 5, 6 mil reais para o desenvolvimento de um site usando essas mesmas ferramentas que eu estou te mostrando aqui, desde que você tenha, claro, a técnica correta. Deixa aqui embaixo nos comentários se esse vídeo te ajudou, se você entendeu um pouco melhor, tentei explicar aqui da forma mais didática possível, mas deixa aqui embaixo se você entendeu um pouco melhor como que funciona a edição de um site no Elementor para a versão de desktop e celular. Quem sabe eu não faço aí um vídeo respondendo e tentando te ajudar aí da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo também, deixa seu like, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Eu sou o Bruno da Scout Sites e eu te vejo no próximo vídeo.